Olá, estamos começando mais um Plotcast, o podcast da Escola Livre Porto Cuiabá. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, já conhece a escola há muito tempo, uma pessoa de extremo sucesso, não só aqui com a gente, mas já há muito tempo de nível nacional. Eu tenho muita honra de ter conhecido essa pessoa e da gente, vez ou outra, poder bater um papo, porque sempre enriquece muito. Ali Badawi Júnior. Ali, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Júnior. Prazer enorme poder estar aqui conversando e trocando ideias. Maravilha. O Ali é treinador, palestrante e empresário. Atua na área de treinamentos comportamentais há 21 anos. Foi ontem, né, Ali? Começou ontem, né? Tendo treinado mais de 400 mil pessoas. Só isso. Ele é fundador da Sem Mais Desculpas Treinamentos. Eu acho esse nome sensacional. Uma empresa voltada para cursos na área de vendas, negociação, liderança. E a gente vai bater um papo sobre esses temas, porque o domínio do Ali sobre isso é uma coisa fantástica. Posso falar, né? Tenho voz, como é que é? Voz de fala que o pessoal diz, né? Porque já fiz cursos com ele. Aliás, Ali, quero te dizer que assim, uma das minhas inspirações de eu ter me tornado também palestrante, de ter ido para a área de gestão, foi a partir de um curso que eu fiz com você em 2004. E, quer dizer, eu cheguei aqui em 2002, logo que eu cheguei aqui, né? E eu tenho contado isso nos meus cursos e tal. Foi um curso que era de segunda a sexta, se não me falha a memória. O que é vender no mundo de hoje? O que é vender no mundo de hoje? Isso. Bateu quarta-feira, Ali. Eu não dormi aquele dia. Eu falei assim... Eu achei assim tão impressionante como você fazia, como você faz, né? O seu jeito, que eu falei assim, eu quero fazer isso também. Assim, me inspirou de uma forma muito absurda e assim, então sou agradecido. E queria que você falasse um pouquinho, por que Sem Mais Desculpas? Fala um pouquinho da sua empresa, dessa ideia, como surgiu. Pouco mais de 30 anos atrás, a minha formação na área de tecnologia, eu trabalhava na Embratel. Na época a Embratel era uma empresa empresa pública, né? Eu era funcionário público federal. À noite eu era professor substituto na Escola Técnica Federal, mas mesmo assim resolvi empreender. E eu já tinha feito alguns negócios na área de empreendedorismo e entrei na época para uma empresa que foi a primeira no Brasil de marketing multinível, uma empresa americana chamada Amway, né? American Way, né? E tivemos um relativo sucesso nessa empresa, trabalhamos nela durante algum tempo. E em 1999 houve uma max desvalorização da moeda e os produtos que já eram produtos caros, importados, ficou do dia para o noite 60% mais caro. Só isso, né? E nessa empresa eu tive muito acesso a um sistema de treinamento da Pronet, Professional né? Network, isso. E a Pronet, ela trabalhava muito esse empreendedorismo americano, que é o empreendedorismo na veia, né? Sim. E raiz. Então a gente tinha muito treinamento, ia a São Paulo, fomos para fora do país e eu fui num evento e aonde o evento acabou falando no more excuses, né? Sem mais desculpas. E achei aquilo muito interessante, isso ficou. Em 2003 eu formalizei a empresa, né? Nós estamos completando 21 anos de CNPJ e precisava criar um nome fantasia. O nome da empresa era Business Center Treinamento, Centrais de Negócio. E qual que é o nome fantasia? Aí eu falei, coloca aí Sem Mais Desculpas Treinamentos. E pegou muito rápido, tá? Tanto é que tem gente que fez curso comigo há 20 anos atrás. Que curso você fez? Não sei, aquele do Sem Mais Desculpas. O Sem Mais Desculpas ficou, certo? Então, porque a nossa conceito era o seguinte, na vida você vai ter que fazer escolhas. Sim. Ou você tem resultado, ou você dá desculpas. Normalmente, quem vive dando desculpas, não tem resultado. Quem vive dando resultado, normalmente, não dá desculpa. Não tem nem tempo, né? Não tem, né? Eu vou ter que fazer essa escolha. Certo? Então, como nós queríamos uma escolha de resultado, Sem Mais Desculpas, treinamentos. 21 anos, Ali. 21 anos de CNPJ. De CNPJ. Eu comecei ali mais ou menos dando treinamento entre 98 e 99. Estamos falando em 25, 26 anos. Só que era hobby. Algo do tipo, Júlio, faz um coffee break lá que eu tô indo. Entendi. Quanto? Não cobrava nada. Eu fiz durante... Até que um amigo meu, muito legal, ele falou, olha, por que você não cobra, cara? Esse trem é bom. Aí eu cobrei dele. Aí ele pagou. Falei, funciona, né? Aí começamos. Ele que falou, né? 2001, 2002, a gente começou a cobrar, mas era assim. Como eu tinha outros negócios,
certo? A cada 60, 90 dias eu fazia um evento, só para manter em forma. E aí, 2002, eu tive um problema comercial complicado num negócio meu e eu queria fazer uma mudança de rumo. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer um negócio que eu gosto de fazer. E aí, em 2003, a gente pulou de cabeça de verdade na área de treinamentos. Começamos fortemente em maio de 2003 e de lá para cá, hoje a gente... Estou fazendo uma conta de padeiro, uns 440 mil pessoas treinadas entre cursos abertos e em company. Assim, como eu falei no começo, eu estive lá no primeiro curso com você em 2004. Era lá na antiga Fiente, né? Isso, lá na 15 de novembro ali. 15 de novembro. Ali era a nossa casa. Rapaz do mês céu. sim, mês não, a gente fazia evento lá. Lotado. Quantas pessoas? Porque ele abria sala, né? Assim, isso, o auditório lá era para 450, mas a gente sempre colocava em torno de 550, 560. E era assim, sempre lotado. E era a semana toda, segunda, Semana terça, toda. quarta, quinta e sexta. Aliás, eu quero aproveitar, porque assim, eu percebi lá um negócio que você fez que eu achei também sensacional. Você começou o primeiro dia, você deu 15 minutos, olha como marca essas coisas, nós estamos falando de 20 anos, né? Você deu 15 minutos, o pessoal terminar a inscrição, aquela coisa toda. E aí você falou assim, a partir de amanhã, era às 19 horas, né? 19h05 eu começo, com quem tiver. E dos 4 outros dias, 19h05, o primeiro dia o segundo dia, né? Do terceiro dia o pessoal vê que você está seguindo o horário, cara, todo mundo estava lá. E naquela época a gente era mais flexível. Hoje eu estou dando 5 minutos no primeiro dia e a zero. partir do segundo, 19 horas cravado. Não cara, atrasa 1 minuto. Eu acho isso assim, um respeito para com o horário, um respeito para com as pessoas. Porque via de regra, as pessoas, alguns chegam no normal. E a gente acaba desrespeitando esses que chegam. Quem acreditou na gente. E aí, quem acreditou na gente vai esperar, porque aquele que não acreditou, exatamente. Não, sempre atrasa. Sempre e aí, atrasa. Pontualidade e respeito. Então, assim, até deixar os parabéns aqui para você, porque assim, isso é educativo, né? E eu procuro seguir esse tipo de coisa também, porque o horário é uma coisa, como você falou, é de respeito, né? Porque as pessoas têm compromisso. E hoje em dia, cada vez mais, né? Assim, Cuiabá está crescendo, as cidades estão crescendo, né? o trânsito. O tempo está muito escasso, a gente está com uma correria danada, muita coisa, né? Então, assim, respeitar o horário, eu acho que é uma coisa fantástica e, cara, sensacional mesmo tua postura, bacana. Você teve seus filhos aqui na Livre Porto, né? Meu mais velho chegou aqui, eu vou chutar, entre 4 e 5 anos, foi até o ensino médio. Seu mais velho é o Ali. O Ali. E o Anuar, que é o caçula, chegou aqui, acho que tinha 3 aninhos, 3 anos. E foram até o colegial. Foi até o colegial. Isso. Fizeram teatro. Tudo. As 2 peças. As duas peças cada um, né? Todo ano a gente fazia a festa da lanterna. Festa da lanterna, festa junina, isso, festa da primavera, aquela coisa toda. Você agora é vovô, né, cara? Então agora, qual deles que teve? O Ali, mais velho. O Ali mais velho. Minha neta tem 3 anos já. Maravilhoso. Assim, ser pai é legal, mas ser avô é extraordinário. E detalhe, parece que estão em caixas diferentes, né? Eu acho que ser pai, ser mãe, tem muito aquela questão da responsabilidade. Sim. Ser avô e avó, não. Agora é diversão. É só curtir, né? O médico, o doutor Aranha, né? Da antroposofia lá de São Paulo, foi médico dos meus 2, né? Do mais velhos. Tem o Gabriel, agora com 12 anos, que nasceu aqui. Mas ele falava assim, o ser humano nasceu para ser avô, não nasceu para ser pai e mãe. Porque é exatamente isso que ele dizia. Pai e mãe é responsabilidade, avô é para curtir. E não fica enchendo o saco do seu pai e da sua mãe, ele falava para nós, né, para mim palestrando. Deixa eles serem avós. Quem tem que educar são vocês. Um dia você vai chegar lá. Exatamente. Você não é daqui, né? Você é de Curitiba. Sou de Curitiba, mas eu tô aqui há muito tempo. Cheguei aqui em 85. Daqui 6 meses eu completo 40 anos de Cuiabá. Que coisa, hein? Certo? Assim, nosso negócio é um negócio nacional, mas a nossa matriz fica em Cuiabá. Em Cuiabá. Uhum. Como é que foi a sua passagem no ensino fundamental, no ensino médio, Ali? Você fez lá em Curitiba, né? Fiz Curitiba. Assim, eu sou filho de militar, né? Então, o ensino primário na minha época, né? Eu fiz em Curitiba. O ensino médio, eu comecei o meu pai pegou fronteira ali em Roraima, né? Roraima, né? Que eles abrem lá, certo? Aí eu estudei 2 anos lá e aí acabei o ensino médio em Curitiba. E aí, minto. Eu acabei a 8ª série em Curitiba e aí fiz Cefet, certo? Em Curitiba na época. Hoje é o Instituto Federal. Sim. Na época era Cefet, aqui ainda era a Escola Técnica Federal, certo? E eu fiz comecei o Cefet em Curitiba e acabei o último um ano e meio aqui em Cuiabá na Escola Técnica Federal, na área de eletrônica.
Tanto é que algum tempo depois eu voltei como professor substituto. Ah, era lá, né? Que você... Aqui, daí. Isso assim, mas na Escola Técnica Federal. Escola Técnica. Isso. Então você terminou aqui e depois foi professor lá. Isso. Que legal, que bacana. Entrei na Embratel, concurso público, na área de eletrônica e telecomunicações, e depois acabei indo para a área do empreendedorismo. Aquele treinamento que a gente estava falando é o que é vender no mundo de hoje, né? Ele tinha muito, e me surpreendeu assim também, porque eu fui por conta de técnicas de vendas e de repente tinha muito de comportamento e eu achei isso também fantástico. Por que essa escolha do comportamento, Ali? A técnica, ela faz sentido a partir de um certo ponto. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma atitude que é uma atitude de medo. Imagine que a minha atitude é uma atitude de preguiça. Imagine que a minha atitude é uma atitude de falta de crença. Técnica nenhuma vai compensar isso. Não tem jeito, né? Eu acredito, sim. Eu não acredito no profissional melhor. Eu acredito na pessoa melhor. Se a pessoa estiver bem, o profissional vai estar bem. Agora, se cai a pessoa, se cai o comportamental, não tem técnica que compensa isso. Então, aquele curso, a gente chama de curso mãe, é nosso curso raiz, ele começou lá. Então, ele tinha a parte comportamental, tinha finanças pessoais. Tinha finanças pessoais. Tinha vendas, tinha negociação, tinha alguns pontinhos de liderança e tinha fechamento. Então, a gente acreditava de ser um curso completo. Tanto é que eu tenho vários cursos hoje que eles são separados, que saíram. Então, eu tenho um curso de finanças pessoais hoje, que saiu do Quer Vender. Eu tenho um curso de negociação, saiu do Quer Vender. Eu tenho um curso de vendas, saiu do Quer... Ou seja, eu tenho um curso chamado Atitude, Vencedores e Perdedores, que é um curso 100% comportamental, saiu daquele curso. Aquele curso tinha 15 horas, 5 noites, e o mais interessante, tá, Júnior? Na época, nós queríamos quebrar um paradigma. Quando a gente entrou na área de treinamento, existia muito forte no Brasil que palestras, uma noite, grandes públicos, né? 1.000, 1.500 pessoas. Sim. Cursos, várias noites, público pequeno, certo? Reduzido. Tá. E a pergunta é, por que a gente não podia fazer um curso com grande público? Certo? E aí a gente começou, para falar a verdade, aquele evento lá, a gente foi atropelado, a gente queria fazer um evento para 200, 250 pessoas. Deus. Acabou dando 540, eu vou ser exato, 544. Esses números eu guardo porque faz parte da Mas história. era mais, eu lembro que você falou alguma coisa, era mais de 500 pessoas mesmo. Faz parte da história, certo? E a gente botou 5 noites. E deu muito certo. E detalhe, na última noite tinha mais gente que na segunda, porque tinha gente que... posso trazer meu filho amanhã? Posso trazer minha esposa? Posso trazer meu marido? E ele ainda ganhava corpo ao longo da semana. E nós ficamos aí uns 3 ou 4 anos, ele com 5 noites. Certo? E aí nós tiramos a sexta, ele daí ficou com 4 noites, e ele foi até 2011 com 4 noites. E aí, a minha esposa fica brava comigo quando eu falo isso, eu encharquei de tanto naquele curso. Naquele curso foi 230 mil. Metade das pessoas treinadas até hoje na nossa empresa foi dentro daquele curso. Aí depois a gente lançou o Atitude, lançamos o Liderança, o Negociação Prática. A gente lançou, hoje são 14 no nosso portfólio, certo? Mas ele começou com o Quer Vender. E o forte dele era o comportamental. E tinha um outro curso que você fez também, né? Porque eu assisti só um módulo desse, que era um ciclo de sucesso. Atitude um ciclo para o sucesso. 6 meses. 6 meses. Era um curso mensal. Isso. Né? Um fim de semana por mês. Sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. Eu marquei aqui, olha. Relacionamento Esse era o mais forte de todos. Relacionamento interpessoal e autoestima, oratória, vendas e qualidade no atendimento, negociação, finanças pessoais de novo e liderança. Isso. Aqui você já estava abrindo toda... Aí eu peguei aquilo ali e aí pegava um assunto que naquele outro curso eu trabalhava durante uma noite e aí agora eu pegava 15 horas aquele assunto. Porque tinha muita pergunta que não dava para trabalhar. Não dá tempo, né? Isso, exatamente. É verdade. Falando em liderança, qual que é a importância que você vê dessa competência para as pessoas, liderança? Acredito que o fator isolado mais importante hoje para o sucesso de uma empresa pública ou privada está na capacidade da liderança. Tá? Do que são feitas as empresas? Empresas são feitas de pessoas. Mas vem a pergunta, do que são feitas pessoas? Pessoas são feitas de líderes. Líderes bons, pessoas boas, uma empresa de qualidade. Líderes equivocados, pessoas equivocadas, salve-se quem puder. Ou seja, a qualidade de uma empresa é diretamente proporcional à qualidade dos líderes dessa empresa.
E, Júnior, você é professor na área da administração. Existe uma lacuna gigantesca hoje na formação acadêmica para líderes. Então, quem faz, mesmo que eu possa fazer administração na melhor faculdade do país. Não tem liderança. Certo? Tem muito gestão, processo e tal, mas essa arte de lidar com pessoas, né? E mais interessante, né? Essa arte de inspirar pessoas, que é a liderança, não tem formação. E aí, assim, as pessoas vão, né, na parte mais empírica da coisa, né? Eu olhei para fulano, ciclano, puxa, meu professor é assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, e as pessoas vão se espelhando de maneira correta ou naquele modelo antigo, não manda quem pode, obedece quem tem juízo e vai em frente. Aí a gente arranca o dente do siso, perde o juízo, pronto. Né? Boa. Eu me lembro muito, e isso me marcou. E aí depois, com as minhas especializações em gestão de pessoas, isso ficou muito claro para mim, né? Que você falava que liderança, ela independe de dom, né? Ela é uma competência. Eu lembro que você fazia lá na Lousa um monte de coisa, ficava falando as características. E assim, tinha muito de comportamento que a gente poderia adquirir também. Pode ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido. Continua achando isso válido ainda hoje? Sim, com certeza. Algumas pessoas têm algumas características, desde pequeno, que ajudam na liderança? Sim. Se a gente olhar as crianças brincando aqui, entre elas tem um líder, tem uma líder. E às vezes é o menorzinho. Isso vai ajudar ele a ser um líder quando crescer? Sim. Garante que ele vai ser um grande líder? Não. E não quer dizer que aquele mais tímido e acanhado lá no canto não consiga desenvolver isso e se tornar um grande líder na sua vida adulta. Rapaz, você usou um filme que mostrava isso. Você se lembra desse filme? Eu procurei. No filme passava na sessão da tarde nesse curso de liderança e era um jovem com mais 4 meninos. Eles foram para uma aventura lá e tal. E tinha um menino muito tímido nesse filme. Eu não me lembro que você comentou alguma coisa que era Plaenge, que tinha esse filme, que tinha arrumado. Agora, quando você falou agora, minha cabeça foi lá atrás. Eu não acho não lembro, não sei o nome desse filme. Um dia você lembrar. Isso era no Atitude, assim, no Atitude, exatamente. Uhum. E mostrava exatamente isso. Porque tinha um menino tímido lá e ele se desenvolvia, né? Todas as características necessárias. Agora, todo mundo pode ser líder? Sim, vírgula. Todo mundo vai ser um grande líder? Não. Todo mundo pode aprender a dirigir? Sim. Todo mundo vai ser um grande motorista? Não. Aí depende de esforço, determinação, certo? Eu gosto, o Peter Drucker, o papa da administração, né? Ele fala assim, que todo ser humano que ele conheceu tem 1 ou 2 qualidades pessoais que coloca eles acima da média. Então, todo ser humano tem 1 ou 2 qualidades que nos colocam acima da média. E todo o resto é mediocridade. Eu só preciso entender quais são essas 1 ou 2 qualidades que eu tenho que me colocam acima da média. O que eu descobri? Eu gostava de falar. Eu só precisava descobrir, né, como é que eu posso fazer isso viradinha, como é que eu pago as contas com isso, tá? Mas, por exemplo, é possível alguém que seja mais tímido ser um bom líder? Sim. Eu não preciso ser um líder carismático. Mas eu posso ser um bom líder, um líder estratégico, um líder que, apesar de não falar para grandes públicos, eu consigo impactar muito fortemente, né, no detalhe, na estratégia, na tática, ou seja, sim, cada um dentro das suas qualidades, verificando o que eu posso usar isso na minha liderança. Maravilha, maravilha. Conflito. Como é que a gente lida com o tal do conflito? Primeira coisa que nós temos que colocar na mesa, conflito não é um problema. Isso. Tá? E o que é hoje em dia, principalmente as redes sociais, né? Certo? O Júnior fala uma coisa, eu não concordo. Eu não tenho nada contra o Júnior, eu só não concordei. Júnior, eu não concordo com essa ideia. Por quê? Porque isso ou seja, né? Vamos falar da dialética, sim, certo? Não é um problema. Nenhum. Conflito é quando a gente não concorda com uma ideia. Eu não sei lidar com o conflito. Opa! O conflito pode virar um confronto. E aí pode virar um problema. Então, o conflito nunca foi um problema. Como eu lido com ele pode ser uma solução ou um problema, né? E o que acontece? O mundo vai ter cada vez mais conflitos.
Quanto mais democracia, quanto mais liberdade, Sim. mais as pessoas vão poder dizer que eu concordo, não concordo, que a minha forma de pensar é diferente dessa forma de pensar. Você tem mais liberdade para pensar, né? Exatamente. Tá? Então, assim, quando que vão acabar os conflitos? Eles nem começaram. É verdade. Hoje nós estamos debatendo coisas que há 30 anos atrás eram tabus para ser debatido. Coisas que há 50 anos atrás, se alguém levantasse a ideia, seria extinto. Né? Então, o que acontece? A democracia faz com que os conflitos se tornem o quê? Aparentes. Não é que eles não existissem, eles estavam lá. Só não apareciam. Hoje nós estamos falando sobre gêneros, onde a gente fala sobre um monte de assuntos que algum tempo atrás, sabe, não toca nesse assunto. Mas estava lá, Estava né? lá. Ele estava Se já lá. pensou em não tocar, é porque ele estava lá. Já estava lá. Então, assim, os conflitos não são problemas. A maturidade de como lidar com os conflitos pode ou não ser um problema. Mudança. Você trabalha muito a questão da mudança. O que é essa palavrinha Ok. mágica? Heráclito, né, falava que a única coisa constante vai ser a mudança, né? Que um homem nunca tomaria 2 banhos no mesmo rio, né? Porque quando ele fosse no rio, o rio já não seria o mesmo e o homem já não seria Exato. o mesmo, tá? Junto com a palavra mudança, tem uma palavra muito forte chamada crise. E as pessoas adoram falar de crise, né? E eu brinco muito que a crise, faltou assunto, né? Dentro do elevador, um olha na cara do outro e fala, cara, e a crise? Tá feia a As coisa. pessoas adoram falar em crise, né? Eu tenho 57 anos, certo? Desde que eu me entendo por gente, eu escuto a palavra crise. Crise. Primeira pergunta, o que é uma crise? Do grego, crise é o processo da mudança. Ou seja, se alguém assustado chegar para nós e falar, Júnior, nós estamos em crise. Nós estamos Opa, passando mudança. por um processo de mudança. Ponto. Só isso. Isso não quer dizer que é bom nem ruim. Quer dizer que as coisas estão o quê? Mudando. E o mundo sempre mudou. O desafio é que o mundo mudava num ritmo, numa velocidade. E da década de 80 para cá, com o advento da tecnologia, da internet, né, na virada do século, das redes sociais, nesses últimos, né, essa velocidade, agora nós estamos aí com a IA, Pois inteligência é. artificial, eles estão falando que em 5 anos a gente vai ver mais coisa que vimos em toda a história da humanidade. As mudanças só ganharam o quê? Velocidade. Antes nós tínhamos tempo para digerir, tempo para ir se adaptando, ou para olhar para aquilo e falar, já estou com tantos anos, eu Deixa não quero pra fazer lá. parte, né? Deixa para a nova geração. Hoje não dá. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu tenho, então você, hoje em dia não existe mais a capacidade de aprendizado, é a capacidade de adaptação. Porque o que eu sabia ontem, hoje, é Muda comum. tudo, né? Amanhã está fora de moda, depois do amanhã é ultrapassado, certo? E aí o que acontece? Você pega essa nova geração, que com 2 anos de idade está com um tablet na mão, com o dedinho, certo? E pega uma geração, eu comecei a trabalhar, tinha telex, Telex. depois veio o fax, Pois depois veio o e-mail, agora tem o WhatsApp e simplesmente vão surgir algumas coisas O aí. mob, né? Nesse meio tempo aí teve o mob ainda, lembra lá? O O pager, pager, né? né? Pager. O que é aquilo, né? Tá? Maravilha. Então a mudança faz parte da vida. Tá? Principal característica humana, adaptabilidade. Adaptabilidade a quê? As mudanças. As mudanças. E assim, você está falando daquela época, né? De 80 para cá. Eu acho que também tem uma questão que a gente não tinha tanto espaço para visualizar as mudanças também, né? Porque elas também... O mundo era menor, né? É menor para... as pessoas enxergavam muito sua cidade, seu estado, quando muito o seu país. Uma ou outra coisa chegava pela televisão, mas quando chegava era um filme de 10 anos Pois atrás. é, exatamente. Eu tenho falado para os alunos, né, assim, cara, se a gente pegar a primeira metade do século passado, já parou para pensar que loucura que foi? Começa lá 1914, Primeira Guerra Mundial. 18, Faz mais de 100 gripe anos. espanhola. Aí gripe espanhola. Aí depois 29, o caída, crash em Nova York. Nova York. 37, Segunda Guerra. 39, Segunda Guerra Mundial. Então, assim, foi 39, uma... né? 39. Foi uma 31 loucura. de março de... Não, 1º de setembro de 39. A data certinha eu já não lembro. 1º de setembro, invasão da Polônia. Mas foi assim, cara, foram muitas mudanças também, só que não tinha esse poder de divulgação também que tem hoje. Eu digo assim, até no sentido de vida das pessoas, né? E, obviamente, para quem morava na Europa, a gente também está falando, porque aqui mudou um pouco, mas não foi tanto. Quem viveu essas guerras, assim, deve ter sido uma coisa absurda, né, Ali? Horrorenta. Horrorenta. Outro tema que você
fala muito, né, que eu acho importantíssimo, é a questão do hábito. Essa coisa de gerar um hábito. Qual que é a importância da gente desenvolver, enxergar os nossos hábitos, né, e trabalhar esses novos que a gente precisa desenvolver? O desafio é que as pessoas não param para pensar que nós somos seres de hábitos. Ah, eu não tenho hábito. Impossível. Todo mundo tem hábito. Tá? Então, já que eu vou ser escravo dos meus hábitos, já que eles estão aí e eu não tenho como fugir deles, então vou fazer o seguinte, vamos escolher os hábitos. Porque até então as pessoas têm hábitos que foram acontecendo. De acordar cedo, de acordar tarde, de comer bobagem, ou de comer comida saudável, de caminhar ou de não caminhar, de fumar ou não fumar, ou de beber ou não beber, certo? Isso ia simplesmente acontecendo. Né? E o nosso cérebro, ele gosta desses, né, esses caminhos percorridos, né? Exato. Vamos chamar, vamos dar o nome do pessoal do interior, esse trieiro, né? Exato. O trieiro é um hábito que corre dentro da nossa cabeça. Sem perceber, a gente acaba, né? Ninguém acorda de manhã e fala assim, vou escovar ou não vou escovar os dentes? Por hábito, a pessoa acorda e vai escovar o dente. Eu sou escravo disso. Até na hora de escovar, né? Vou pegar a escova, vou colocar na angulação X, já foi, né? Automático. Então, já que eu vou ser escravo dos hábitos, a pergunta é, por que não ser bons hábitos? Por que não trocar o hábito da TV pela da caminhada? Por que não trocar o hábito da comida, comer bobagem por uma comida saudável? Então, já que eu não tenho como fugir deles, por que não escolher quais? Certo? E detalhe, mesmo quando a gente elimina um hábito, né? Vamos dizer um hábito ruim, um vício. Certo? Se eu não escolher o que eu vou colocar no lugar, a minha cabeça pega aquilo que estiver mais perto. É muito comum, eu nunca fumei, mas tenho vários parentes da família que fumaram e que pararam de fumar. O cara para de fumar hoje, 5 anos depois, engordou 20 quilos. Por quê? Ele trocou o hábito do cigarro pelo da comida. Então, como ele não escolheu, a cabeça pegou aquilo que estava mais próximo. Perto. Se eu pudesse escolher, então eu quero parar de fumar, mas eu quero começar a caminhar todo dia 5 quilômetros. Eu estou escolhendo o que eu vou colocar no lugar. Se eu não escolher, a cabeça pega aquilo que foi mais fácil. É isso aí. Muita gente fala que tempo é dinheiro. E você fala que tempo é vida. Essa moeda da vida, esse tempo. Qual é o significado disso para a nossa vida, Ali? O tempo, ele é totalmente... O tempo... Raíssa que me perdoe, né? Ele é uma ficção dentro da nossa cabeça, certo? Onde nós olhamos, né? Passado é memória, futuro é imaginação, só tem o agora. Eu e o Júnior estamos aqui agora. Nós nascemos no agora, nós trabalhamos no agora e vamos morrer dentro do agora. Do agora. Tá? Então, e aí nós criamos mecanismos para a gente poder ter um certo controle sobre isso, né? Criamos um dia lá de 24 horas, né? Olhando, né? O sol estava aqui, voltou, deu 20 horas. Como é que divide isso? Cortou lá, fez os raiozinhos, certo? E aí o que acontece? Eu não tenho como guardar tempo. Nós e o Elon Musk temos as mesmas 24 horas. Não tem jeito. Certo? Qualquer pessoa no mundo hoje tem 24 horas por dia. O que eu faço dentro dessas 24 horas determina quem eu sou. Tá? E as pessoas falam muito que do meu curso de finanças pessoais, fazendo uma analogia com o tempo, eu peço para alguém me emprestar uma nota de R$100. E sempre está acabando, mas tem gente que ainda tem nota física, né? A pessoa me dá, eu falo assim, seu nome? João. Oi, João, me cobra depois. Gente, eu estou pegando no que aqui? O dinheiro do João, não sei o quê. Não, estou pegando na vida do João. O João saiu da casa dele, trabalhou, não sei qual é a renda do João, mas se o João ganhar R$1.500 por mês, ele ganha 50 por dia. Então ele teve que trabalhar 2 dias para fazer R$100. Se ele ganha R$3.000, ele teve que trabalhar um dia, depende da renda de cada um. Sim. Mas o João trocou tempo, que faz parte da vida dele, por dinheiro. Então quando eu jogo o dinheiro fora, eu não estou perdendo dinheiro. O que eu estou jogando fora? Vida. A vida que eu troquei para fazer aquele dinheiro. Certo? É algo que não tem como acumular. Né? O cara tem $1 bilhão na conta dele, né? E o tempo dele está acabando e vai acabar. Né? Nós tivemos lá o cara que era o cara mais rico do Brasil, né? Que era o Joseph Safra, certo? Morreu. Certo? E as pessoas mais ricas... Steve Jobs morreu, certo? Então, assim, vai acontecer. Talvez eu consiga ter um padrão de vida mais alto? Sim, mas ele vai acabar.
O que eu faço entre o berço e o túmulo determina a qualidade de vida que eu tive. Boa, ruim, certo? E detalhe, vai ter momentos extraordinários, Sim. que a gente vai querer eternizar, e tem momentos que tem gente que prefere nem lembrar. Esquecer. Dentro dessa ideia do tempo, as coisas também lidam com o tempo. As coisas não, as coisas inanimadas, mas existe uma agenda no mundo, vamos dizer assim. Existem regras, tempo para que as coisas sejam feitas, leis naturais, vamos assim dizer. Isso é trabalhado na lei da colheita. Eu lembro que você falava sobre a lei da fazenda, lei da colheita. Eu acho que eu não falo desse assunto, Júnior, tem uns 16 anos. É mesmo? Olha que Quando legal. você começou a falar aqui, você está me legal. levando lá atrás. Tá? Lei da fazenda. Né? Eu preciso preparar a terra, eu preciso escolher a semente, eu preciso plantar a semente, certo? Eu preciso cultivar a semente, eu preciso dar tempo ao tempo para ter o direito o quê? De colher. Certo? Entender esse mecanismo é entender a vida. E os nossos avós, eles entendiam muito bem disso. Os nossos pais, eles entendem disso. A nossa geração já veio daquela geração onde o pessoal estava saindo do campo e vindo para a cidade. Essa nova geração, às vezes, é fast food, né? É food, certo? Por exemplo, imagine quanto tempo levava para fazer uma pamonha. Nossa. Imagine hoje uma nova geração, certo? Se começar a pamonha às 6 horas da manhã, com sorte, 3 horas da tarde você está comendo, certo? Imagine essa nova geração fazendo pamonha. Você é doido, cara. Eu peço aqui no iFood, meia hora está na frente de casa. Tá? Certo? Então, essa lei da fazenda, ela funciona para tudo. Para carreira, para profissão, para acúmulo de patrimônio, para construção de riqueza, para construir uma marca no mercado. Sim. Certo? Você quer ser conhecido? Para alguém ser conhecido do dia para a noite, só foi uma tragédia na TV, certo? Ou se o cara for lá e ganhar uma medalha olímpica, certo? Mas falando de pessoas normais, certo? Se demanda um tempo, né, entre plantar e ter o direito o quê? De colher. E as pessoas, às vezes, atropelam essa lei. E essa lei é universal. É universal, concordo plenamente. Uma palavra que eu lembro que você também gostava muito é a palavra imagine. Deve gostar até hoje. Palavra Imagine, mágica. Né? A palavra mágica. Semana passada, no Fantástico, não agora nesse domingo que passou, no outro, no primeiro das Olimpíadas, né? Passou uma reportagem sobre o cérebro do atleta. E lá eles estavam falando uma série de situações lá, dos gânglios basais. A gente até tocou nesse assunto em outra parada agora há pouco, né? Mas é do hábito, que no fim funciona como um hábito. E o Michael Phelps, ele visualizava a prova dele do começo ao fim, antes de fazer. Poder da visualização. Poder da visualização. Ele ia lá e fazia. Eles estão provando isso, assim, hoje com muito mais riqueza, né? Cientificamente, que isso realmente tem um poder, né? Esse poder da imaginação, né? A neurociência é um nome novo para quem no passado tinha outros nomes. Eles começaram, tá? Descobriram não, vamos falar, codificaram, tá? Que a mente humana, se nós pudéssemos olhar de uma maneira simplista, ela é dividida em duas partes. Uma parte nós chamamos de consciente e outra parte nós chamamos de inconsciente. Ou algumas literaturas, depende da forma de olhar, chama de subconsciente. Tá? O consciente é a mente que eu controlo. Eu estou aqui conversando com o Júnior, eu falo, puxa, eu vou tomar uma água. Eu pego a água, tomo água. É a mente que eu controlo. Se der um intervalo, puxa, eu vou no banheiro. Conscientemente, eu vou até o banheiro. Certo? A nossa mente consciente é de 5 a 10%. E nós temos uma mente poderosa, chamada de subconsciente. Subconsciente. E aqui está 90%. Detalhe, a nossa força, a nossa energia não vem do consciente. Vem dali. Vem do subconsciente. Só que essa mente aqui, ela tem alguns desafios. Primeiro, ela não é acessada diretamente. Eu posso influenciá-la.
mas eu não posso controlá-la. Talvez eu estou conversando com você aqui e o meu inconsciente, o meu subconsciente está o quê? Pensando em outra coisa, né? De repente se encontra alguém no meio da rua que você não vê há 20 anos. Fulano, a gente precisa se ver mais. Você vai embora, nem lembra mais disso. Dorme à noite e sonha com a pessoa. Cara, que coisa estranha. Ou pior, né? Estou conversando contigo aqui, você fala ali, como é que é o nome daquele livro? Cara, esqueci o nome. Mas, Júnior, a hora que eu lembrar, eu passo para você. Aí eu vou embora, passo na padaria, vou não sei aonde e tal. Estou entrando na garagem de casa, lembrei. Lembrou. Cara, eu não estava nem pensando. Não é que eu não estava pensando. O meu consciente não estava pensando. Mas desde que eu saí da frente do Júnior até chegar na garagem de casa, o meu subconsciente estava o quê? Procurando. Tentando buscar lá, né? Só que aqui tem um desafio. Esse é o grande desafio. O inconsciente não faz juízo de valor. Ele não nivela o que é bom ou ruim, o que é certo e errado. Ele é um garçom. Se pede, ele traz. Né? Ai, não aguento mais a vida, Ele fala, cara, vou te ajudar a atravessar a rua sem olhar para o lado, já que tu não aguenta. Não quero isso. Então pede direito. Exato. Tá? Não aguento mais esse emprego, vou te ajudar a ser demitido. Então pede direito, certo? Então, o que acontece? Ele é um garçom. Aqui tem força. Quando você visualiza, ele vem para trabalhar no teu lado. Quando você não visualiza ou acredita que não vai dar certo, ele é muito bom nisso também. Tá? Então, nem que se tenha que acordar com 39 graus de febre amanhã, ele vai te deixar na cama. Ou seja, ele vai te jogar para cima, ele vai te puxar. Então, esses grandes atletas, e os americanos são muito bons nisso, né? O sonho americano, a terra da oportunidade. Eles construíram um país em cima das... é o melhor país do mundo? Não, longe disso. Mas se nós formos comparar que nós temos a mesma idade, quase o mesmo tamanho, certo? E se nós formos comparar... o PIB dele só é 14,5 vezes maior do que o nosso. Só isso. Certo? E assim, é certo, errado, não estamos aqui, não é juízo de valor. Também não é juízo. Mas eles realmente conseguiram fazer algo extraordinário. E tem muito para melhorar. Então, eles usam muito isso. Então, é muito comum quando eles vão lançar um show, certo? O artista vai lá no estádio, senta e fica lá meia hora imaginando, visualizando o estádio lotado, repleto, show, as pessoas aplaudindo de pé. Isto faz com que o inconsciente, o quê? Venha, tá bom, é isso, então agora vamos trabalhar. Então agora nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, o cara chega à noite em casa, 10h30 da noite, e o nível de energia dele está onde? Lá em cima. Agora ele olha, será que vai dar certo essa crise e tal? Aí o inconsciente dele fala assim, cara, deixa eu te proteger contra isso. E ele vai o quê? Te puxar. Então ele vai estar a favor, e se a favor ele é um craque no nosso time, se ele tiver no time adversário, ele vai dar muito trabalho. É exatamente isso. E eu achei interessante, porque teve um fato, acho que foi no início do ano passado. Você é São Paulino, né? Eu sou corintiano. São Paulino. Mas foi do Santos. Até foi depois, no fim, o Santos acabou caindo no Brasileiro. Mas foi no Campeonato Paulista, eu não lembro o nome do técnico. Perderam o jogo lá e o técnico foi dar entrevista. Saímos perdendo de 1-0 e eu não estava preparado para isso. Beleza. E eu nunca concordei com isso, né? E aí o Michael Phelps vem falar, porque é o cuidado que a gente tem que ter com esse pensamento também, porque eu preciso pensar na possibilidade de não estar bem, mas não para não estar bem. O que fazer se isso acontecer? Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. Então o Michael Phelps, ele segundo a reportagem, ele fazia três tipos ele tinha 3 tipos de pensamento. Se tudo der certo, se tudo for mais ou menos, e se der errado. Tanto que tem uma prova em que ele ganha, assim... Eu nem sei se é aquela que o Galvão Bueno fala, ganhou, perdeu, ganhou, e no fim ganhou. Porque foi por dedos, né, centímetros do dedo que ele ganhou. Ele estava perdendo a prova o tempo todo. E se ele não tivesse isso, ele não tivesse aquela meta, inclusive, né, de vou ganhar as 8 medalhas, acho que eram 8 medalhas de ouro que ele disputou e ganhou todas, se eu não me engano, naquela Olimpíada. Provavelmente ele é o maior vencedor de medalhas da história, né? Da história, são 28, então pra você ter uma ideia. Só isso, né? É ruinzinho, bom sou eu. Tem países que não ganharam isso em toda a história. O Brasil, né? De ouro, tu fala, se bem que ele tem 28 medalhas, tem 28 medalhas. Porque o Brasil, para conseguir as de ouro, tá difícil, né, rapaz? Meu Deus do céu. Mas a gente chega lá. A Casa de Aposta em Londres está falando que nós vamos ganhar de 4 a 5. 4 a 5? Isso. Bom, 3 nos últimos dias, então tá bom, né? 2 ou 3 já tá bom.
Ali a tal da balança emocional. Ok. A balança emocional faz parte do nosso sistema de escolhas. Né? Eu acordo de manhã, o relógio tocou, levanto ou não levanto? Preço prêmio. O que eu ganho? O que eu tenho a pagar? O que é o preço a se pago. Nós fazemos o tempo todo. Se vê um pudim de leite, como ou não como? Faço isso ou não faço? Estudo ou não estudo? Leio o livro ou não leio o livro? Então, a balança emocional, ela funciona o tempo todo. A diferença é em que lado da balança eu coloco a minha energia. Certo? Normalmente, certo? O que nós já podemos chamar de perdedores, eles focam muito no preço. Mas tem que estudar. Além de estudar, tem que trabalhar e estudar. Aí tem que fazer isso. Além de tudo isso, ainda tem que guardar dinheiro. Ou seja, ele está sempre barganhando com o preço. O vencedor, ele olha o quê? Para o outro lado. O que eu ganho estudando? O que eu ganho se eu começar a gastar menos que eu ganho hoje e eu guardar esse dinheiro, aprender a investir? É a lei da fazenda. Da fazenda. Aí tudo começa a conversar. Certo? Então, eu não tenho... Detalhe, o perdedor, ele não descobriu. Qual é o segredo que ele descobriu? Que não tem como não pagar o preço. Vai ter que pagar o preço de qualquer jeito. Ou eu pago o preço do sucesso, ou eu pago o preço do fracasso. O preço tem que ser pago. A diferença é o que eu escolho como prêmio. Certo? Eu quero passar a minha vida inteira sem ter condições de simplesmente não sair do lugar. Eu quero pagar um preço agora para um dia eu poder escolher se eu quero ou não quero morar nessa casa, se eu quero ou não quero dirigir esse carro, se eu quero ou não quero fazer o que eu faço hoje. Então, o vencedor, ele foca no prêmio, porque ele entendeu que não tem como não pagar o preço. O perdedor, ele fica o quê? Sapateando em cima do preço. Por isso que o prêmio para ele ou é muito difícil, né, uma vida de sacrifício, ou simplesmente ele não consegue. Não vem, né? E ele fala o quê? Cara, eu não dei sorte. Você nasceu virado para a lua. Sempre assim, né? Sempre assim. Vencedores focam no prêmio, perdedores reclamam do preço. Lá em 2004, eu anotei isso que você falava para anotar. Anote isso. Anote isso. Você trouxe 3 palavras do futuro: esticar-se, amor e agora. Essa profecia se concretizou? Essas palavras são muito importantes hoje, na sua visão? Esticar-se, faça mais do que você já faz. Eu sou um bom estudante, vai ter que estudar mais. Puxa, eu trabalho muito, vai ter que trabalhar mais. Eu dedico bastante tempo à minha família, vai ter que dedicar mais. Porque, primeira coisa que nós vamos descobrir, nós sempre podemos mais. Não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade com o tempo. Não tenho tempo para ler. Conversa fiada. Leitura não é prioridade na minha vida. Quando leitura for prioridade, eu acordo meia hora mais cedo, depois do almoço eu vou ler, antes de dormir eu vou ler. Quando leitura é prioridade, eu consigo. Então, o tempo não está na caixa do ter. O tempo está na caixa do ser. Então, a primeira palavra é esticar-se. A segunda palavra é uma palavra que nós aprendemos há muito tempo, né? Tem alguns milênios que nos ensinaram, amor. Tá? E o amor, ele é muito interessante. Tá? Eu quero aí abrir algo novo da que eu não trabalhava naqueles treinamentos. O amor cura. E nós temos um desafio hoje, quando a gente olha para essas loucuras nas redes sociais, quando a gente olha essas crises, as pessoas brigando no meio da rua e tudo mais. E eu venho estudando isso, tá? Assim, de uma maneira um pouco amadora, mas já tem bastante tempo, então a gente tem como algumas gente ferida fere. Gente curada cura. Certo? Então você vai ver sempre um radical. Não existe um radical que foi amado a vida inteira. Radical é ferido. Ele quer ferir porque ele está ferido, né? É aquele animal que foi atropelado, ele está no meio da rua. Se você vai lá, ele está desesperado, porque ele está ferido. Ele está ferido. E ele ataca. Mesmo que você está indo lá para ajudar ele, ele vai tentar te morder. Porque gente ferida, fere. Gente curada, cura. Então, eu não tenho como dar amor se eu não me tenho amor. Porque se meu copo não tiver água, eu não tenho como te dar água. Eu só posso dar aquilo que eu
Tenho. Tem. Então, o amor, ele ajuda a entender a diferença. O amor ajuda a entender o conflito. O amor ajuda a entender que o outro tem o direito de pensar diferente. E está tudo bem. Tá tudo bem. Está tudo bem. Que o outro tem o direito de ter visões políticas diferentes da minha. Que o outro tem o direito de pensar o mundo de uma maneira diferente do que eu penso. E não tem nada errado. Querer que o outro pense como eu penso, está me faltando água. Não, é do meu jeito, você está errado. O detalhe, assim, né, acho que é maneísmo, né? Certo? Só existe dois lados, ou o meu, ou você está comigo, ou você é meu inimigo. Certo? Não Sim. existe, não, é essa pluralidade, essas diferenças que nós podemos olhar e falar. Não, é possível pensar de maneira totalmente diferente, nos respeitarmos com amor. Certo? Mas é uma palavra que, assim, deram tantos sentidos, significados para o amor, que ela fica meio complicada. A ideia é o seguinte: enxergar o outro como se fosse uma extensão de si mesmo. Se eu pensasse diferente, como é que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim? Eu não preciso até que as pessoas concordem comigo. Mas será que eu gostaria que eu fosse respeitado na minha opinião? Sim. Então eu preciso respeitar o outro na opinião. Exato. Né? Aí entra a empatia evolui para uma compaixão, e aí, mas são emoções que conversam com amor. E a última palavra é O agora. agora, porque nós só existimos dentro. Quando que eu posso tomar uma decisão? Agora. Porque amanhã não existe. Né? Marina Lima dizia, né? Ela e o Antônio Cícero: os momentos felizes não estão escondidos nem no passado, nem no futuro. É legal, é verdade. Agora. Só agora. Rubem Alves, ele tem um texto maravilhoso sobre a escutatória. Todos os textos dele são maravilhosos. É verdade. Acabei de cometer um equívoco agora dos grandes, porque é verdade. Mas a escutatória, né? A importância de saber ouvir. Eu acho que vem tudo dentro muito curso de oratório, sabe? Curso de escutatória. escutatória. E ele fala dessa paciência que a gente tem que ter para ouvir. Né? Porque se a gente não escutar de verdade o que o outro está falando, se não parar para ouvir... Escutativa, né? É, escutativo. Então, se a gente não parar para ouvir, as coisas realmente não vão funcionar. Não vai ter amor mesmo. O amor, ele é mostrado nesse sentido, né? Quando eu tenho esse respeito até para com a opinião do outro, para visitar o pensamento do outro. Eu acho isso sensacional. Qualidade no atendimento faz diferença ainda? O ser humano é um ser gregário, certo? Nós adoramos estar com pessoas, tá? Pessoas compram pessoas, tá? Por que você vai naquela loja ali e compra com aquela vendedora? Por causa dela, certo? O atendimento, porque lá ela me trata como Ali, ela me trata como João, como Pedro, como Márcia, como Vanessa, certo? Então, qualidade de atendimento, ele é a porta que abre. Só qualidade de atendimento é suficiente? Não. Mas a porta abriu. Sem qualidade de atendimento, a porta está fechada. E daí tudo a partir de agora tem um caminho muito mais longo. Vender é muito mais complicado quando o atendimento começa o quê? Errado. Né? Eu brinco que a mente do ser humano é que nem uma paraquedas, né? Ela funciona melhor aberta. Né? Fechou. Então, o atendimento de excelência, o atendimento fora daquilo que se esperava, aquele, cara, que legal, certo? Ele faz com que a mente do teu cliente o quê? Abra. E agora você tem algum tempo, você tem um time, você tem né? Agora se ganhou uma ampulheta ali, Júnior, faça o teu trabalho agora. Agora eu vou te ouvir. Agora você tem a minha atenção pelo atendimento, tá? E assim, como nós somos seres emocionais, nós somos facilmente contaminados, positivamente, negativamente. Então, com bom atendimento, certo? Há uma sensação, cara, que legal, gostei daqui. Por quê? Não sei, cara, legal. Bom atendimento, eu gostei. Às vezes a pessoa não sabe nem explicar o porquê, mas eu tive uma boa... Ou, cara, não sei, cara, não gostei. Certo? Talvez, se a pessoa fosse mais detalhista, ela soubesse. Mas a maioria das pessoas fala, gostei, não gostei. Gostei, abre a mente. Não gostei, fecha a mente. Daí para frente, sucesso, fracasso comercial. É isso aí mesmo. Eu tenho percebido assim algumas grandes empresas que estão
negligenciando esse tipo de coisa. Olha, por exemplo, as de fast food. Antigamente, porque para mim o conceito de fast food acabou. Você vai no Mac, você vai no Burger King hoje. Rapaz, não, tudo bem, mas a entrega está demorada demais. Né, assim, não sei. A gente fala tanto disso. Pergunta. Você sabe que tem hora que eu tenho vontade de rasgar meu diploma, Ali? Porque a gente fala tanto, você tem tanto estudo sobre isso, e quanta besteira esse povo está fazendo, cara. Assim, é que assim, eles têm um poder, sim, né, que foi construído ao longo do tempo. Mas se uma empresa dessa começa hoje, da marca. mas se começa hoje, essa empresa está fadada a não dar certo, não é verdade? E tem algumas empresas novas de fast food que chegaram no mercado que estão criando algumas experiências muito legais, certo? E ela entra nesse vácuo que as gigantes estão deixando. Tá? A gigante está fazendo isso de maneira negligenciada ou talvez é a última linha lá, né? Faz a conta, espera, mas vamos perder tanto. Mas a gente ganha X, economiza aqui. Tá tudo não certo. Sei, tá? Aí quando você trabalha numa escala de 80 mil lojas, né? É outra pegada, né? Tantos milhões de sanduíche por dia, vai embora, funciona. 2 funcionários a menos em cada uma, e a coisa, às vezes... Mas eu sempre pergunto, né? Quanto é que custa não vender, né? Exatamente isso. Quanto é que custa perder um cliente? Porque Quanto isso é que vai custa acontecendo. Nunca mais. Nunca mais. É um intangível muito que grande. Não dá para... Não fecha no balanço, né? Mas é muito grande. Crítica. Feedback é necessário, a gente precisa receber também para a gente poder melhorar. Mas quando ele vem em forma de crítica, mesmo que construtiva, quando o pessoal fala de crítica construtiva, o que você tem como você pensa sobre isso? É uma semântica. Isso? Eu não acredito muito na tal da crítica construtiva. Crítica eu também não. É crítica. Tá? Nós temos que aprender a separar a pessoa do erro. Uma pessoa cometeu um erro, nós temos que trabalhar o erro. Eu preciso chamar ele, o João, sentar com ele, falar sobre o erro e falar, João, isso aqui está errado. E olha que legal. O que nós podemos fazer, João, para que isso não aconteça mais? Não é uma questão pessoal com o João. É uma questão organizacional em cima do erro. Estou sendo firme. Normalmente as pessoas, por falta de preparo, ou elas são duras, João, você está errado. E aí virou pessoal. Ou elas são frouxas, deixa quieto, não mexe com isso, vai falar piora. E aí, eu sou um frouxo, ou eu sou duro. Nem frouxo, nem duro. Eu preciso ser o quê? Firme. Isso em liderança é água e vinho com equipe. Certo? Eu preservo o profissional, eu preservo o júnior. E detalhe, quando alguém acertou, você não elogia a pessoa, você elogia, parabéns, hein? Excelente, muito bom o teu resultado, Júnior. Parabéns. Né? O aluno tirou uma nota boa. É a mesma, né? Excelente, exatamente. A lógica é a mesma. Excelente a sua nota. Parabéns, hein? Continue se esforçando. Você é muito inteligente. Parabéns. Não preciso mais estudar, sou inteligente. Olha o erro. Então você elogia o acerto e corrige o erro. Nunca a pessoa que acertou ou a pessoa que errou. Fazendo essa separação, nós conseguimos trabalhar a longa data sem esses desgastes maiores. Não sabendo fazer isso, vai lá você. Se eu for lá agora, aí não vai dar. Não. Senta aqui que agora você vai me ouvir. E outra coisa, feedback não é desabafo. Isso, exatamente. Se tem que desabafar, eu não estou sendo líder. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Já está errado. E não tem a ver com o erro da pessoa. Você estava falando aí do acerto, é muito importante isso, por conta... Tem aquele estudo, não sei se você já viu, da regressão à média. Que é claro, óbvio que é um estudo estatístico e tal, mas assim, que aplicado a esse tipo de coisa. Porque assim, a gente tem... Os nossos resultados, eles nunca são lineares. Né? Então eu não sou bom o tempo todo, não sou excelente o tempo todo. Eu tenho lá aquela... eu tenho... E aí, de repente, você tem um extraordinário. E aí, cara, aí vem o que você falou, né? Rapaz, você é muito inteligente, você é muito bom. E eu sei que o próximo... Aliás, eu não sei que o próximo não vai ser assim, mas ele vai ser assim. O mundo diz que vai ser assim. É a regressão à média. Eu tenho uma média. E aquele resultado, ele é
Fora da curva. Então, eu tenho resultados fora da curva para mais, tenho resultados fora da curva para menos. Mas a minha média, é óbvio que eu vou melhorando essa média, não é uma capacidade... Gostei da frase. Né? Regressão à média. Então, é preciso ter um cuidado com isso. Para você, inclusive, deixar a pessoa tranquila para o próximo resultado que não vai ser, talvez, nesse patamar. Pode acontecer de não ser nesse patamar. Você pega jogadores de futebol, o cara é artilheiro no ano, no outro ano não faz gol, depois no outro ano melhora de novo. E sabe, tem um que é muito bom, tem outro que é muito ruim. E é excepcional aquele que é mais linear, né? E é raro encontrar isso. E é raro encontrar. Né? Nos últimos 5 campeonatos ele vem. Isso é raríssimo. Aí você tem lá um Messi, um Cristiano Ronaldo, mas os outros... Na média. Não é assim. Você tem um ano de um resultado excepcional. Os outros. Então é preciso lidar com isso também para dar tranquilidade para a pessoa ter esses resultados menores, né, do que ela já teve. Como agora, a gente pode falar do Isaquias. A gente está falando hoje, a gente está gravando numa sexta-feira, o Isaquias acabou de ganhar uma medalha de prata. E o ano passado, a Olimpíada passada foi ouro. Aí você pode falar, nossa, caiu, né? Ou você pode falar assim, puxa vida, conseguiu mais uma, né? Acho que é a quinta medalha dele. Quinta medalha dele. Então, assim, é tudo como a gente vê também o resultado da pessoa. Para mim, é um resultado extraordinário. Agora, se você comparar com a Olimpíada passada, era ouro, agora é prata. Vamos usar, eu gosto dessa palavra que você usou, comparar. Está muito em moda a resiliência. Né? Resiliência. A psicologia foi lá e deu um nome. Resiliência é uma palavra da física, né? Veio de física. O que a física fala? A resiliência tem a ver com a resistência da matéria, do material, né? Resiliência é a capacidade que a matéria tem de voltar ao estado natural depois que cessa, né? Quem estuda materiais, física é isso. Certo? Então eu apertei o copo de plástico, ele afundou. Soltei, ele voltou. Isso aqui é a resiliência do plástico. Claro que se eu apertar demais, quebrei. Quebrei a resiliência do plástico. Aí a psicologia foi lá na física, pegou essa palavra emprestada e colocou lá, resiliência. Capacidade de lidar com a diversidade. Chique pra caramba, né? Na minha visão, clara, resiliência, capacidade de aguentar porrada. Quem não aguenta a porrada, não cresce na vida. Ponto. Vamos lá. Mas como desenvolver resiliência? E aí vou voltar naquela palavra que você usou, né? Comparação. Tá? Nunca se confunda com aquilo que você faz. O Júnior fez um programa extraordinário. Parabéns, Júnior. Olha, você é muito bom. Ele não está elogiando o Júnior. Ele está elogiando o programa. E o cara que elogiou hoje, semana que vem, tava bom, hein? Piorou agora. Exatamente. Dá para entender? Não é o Júnior. Foi aquilo que o Júnior fez. Então, quando alguém elogia o Ali, cara, você é o cara. Não é verdade. O cara elogiou o meu treinamento. E semana que vem ele pode assistir o mesmo evento e falar, olha, eu não gostei disso. Quando eu me confundo com aquilo que eu faço, a hora que o outro me elogia, eu incho. A hora que o outro me critica, eu me ofendo. Por quê? O problema não está no outro. Eu estou me confundindo. Quando eu não me confundo, o Ali é o Ali, o que eu faço é o que eu faço, são coisas diferentes. Quando alguém me elogia, eu entendo que não sou eu, foi aquilo que eu fiz. Quando alguém me critica, eu entendo que não sou eu, foi aquilo que eu fiz. E o que você não gostou disso? Cara, obrigado por ter falado. Vou olhar para isso e vou me esforçar para que isso não aconteça mais. Não tem por que se ofender. Então, quando eu não me confundo com aquilo que eu faço, eu crio um airbag emocional. Sim. Então, quando a vida bate, ela não bate em mim. Ela bate o quê? Naquilo que eu fiz. Quando eu acho que eu sou aquilo que eu faço, a hora que a vida bate, ela bate no meio da... Agora machuca muito mais. Então, esses profissionais, e não é fácil, né? Um cara que às vezes treina 8, 10, 12 horas sozinho todo dia, de repente, pá, um país inteiro em cima dele, né? A gente está vendo o Cazé TV. O cara tinha 8 mil na rede social, no final do dia estava com 1 milhão de pessoas na rede social. É uma loucura, né? Certo? Então, assim, ser essa pessoa famosa do dia para a noite é um peso enorme se a pessoa não estiver emocionalmente preparada. E assim, acaba agora, passa uma semana, 2, ele volta para o anonimato. Pronto, já é. Não é fácil isso. Sim. Não é fácil lidar com isso. Então, a pessoa que é mais estruturada emocionalmente, eu entendo. As pessoas precisam desses heróis.
E naquele momento eu fui o herói dele ou dela nesse momento. Pronto. Mas eu não sou essa pessoa. Eu estive lá e nesse momento deu muito certo. Como poderia ter dado muito errado. Né? A gente vê a Simone Biles lá, né? Certo? A última Olimpíada ela abandonou no meio do... E agora, cara, ela provavelmente é a maior da história. Sim. Ela e Nadia Comaneci. Sim. Né? Certo? Então, olhar para isso e entender que não sou eu. Foi aquilo que eu fiz. Não é fácil. Não é fácil. Olha, o papo tá muito bom, nós estamos já estourando a hora aqui, mas, cara, tá sensacional. Agora nós vamos pro quadro que chama Na Lata. Na lata? Eita. Na lata. Eu vou falar uma palavra, às vezes um verso de uma canção, um termo, e o que vier na tua cabeça, você responde. Beleza? Manda ver. Eu já. Eu já vivi muitas emoções e todas elas foram faz parte da minha história. Eu vi meus 2 pais falecerem e eu vi meus 2 filhos nascerem. E os 2 momentos fazem parte da minha história. São Marcantes. 2 cálices da mesma bebida: vida e morte. Muito bem. Eu nunca. Eu nunca me corrompi. Eu nunca abri mão daquilo que eu acreditava para poder ter mais likes ou para poder ganhar um dinheiro que eu sei que ia corromper, não só a mim, como a minha família. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder viver. Extraordinária essa canção. Renato Teixeira e Almir Sater. Almir Sater. Plebe Rude também tem um verso que fala: até quando esperar? Até quando esperar? Plebe ajoelhar. Até quando estudar? Até a hora que parar de respirar. Muito bom. Um lugar no mundo que você ou conheceu ou que você queira conhecer. Ano passado eu estive no Coliseu, um lugar mágico. Fazia parte da minha história, eu queria estar lá. Coliseu de Roma. TV aberta, streaming ou cinema? Cinema. Cinema. Com pipoca ou sem pipoca? Com. Bom demais. Se você fosse um personagem de um filme, de um livro, de uma série, quem que você se identifica assim? Quem que você seria? Agora você me pegou. Eu sempre digo que eu seria... que me identifica, o meu nome não é Johnny. Porque o meu nome não é Johnny. Alguém que cura, mas não a ferida física, a ferida emocional. Me vem um personagem, que é o... Eu não lembro o nome dele, obviamente, porque eu sou muito ruim de lembrar nome de personagem, de ator. Mas é da série New Amsterdam, que é o médico que ele chega para liderar o hospital. E ele lidera como médico, porque normalmente o médico ele assume um papel de gestor. Né? Okay. Ele é um gestor, mas ele assume... Ele não abre mão de ser médico. E a liderança dele... E daquela forma que você falou, as decisões são assim. Precisou, tá certo, é assim que faz. E precisou, tá fazendo errado. A equipe não está funcionando, resolve. Sabe, assim, é uma lição de liderança aquele filme. Aquela série, é uma série, né? Só que eu não sei o nome. Um esporte. A minha vida toda eu fui fascinado por futebol. Mas eu venho olhando esses esportes individuais e vem me chamando muita atenção. Eu estou fascinado pelas meninas da ginástica artística. Verdade, né? É verdade. Fascinado, tá? Assim, é algo que eu começo a olhar e vejo assim um nível de profissionalismo, um nível de dedicação, um nível de excelência que vai além da compreensão. E que nós vimos, né, Ali? O que era isso? O que era esse esporte lá há 20 anos? A evolução há 30 anos, assim. Putz, tá? E estar pegar na uma Olimpíada Rebeca demais. Andrade que teve 3 lesões de ligamento cruzado. Eu nunca tive, mas tem amigos meus que tiveram e diz que é algo assim. E ela chega lá e pegar um ouro olímpico é um negócio assim. Para falar a verdade, é modinha, né? Vai passar, as pessoas vão esquecer ela. Mas para quem olha para performance, dedicação, disciplina, aprendizado, essa menina é alguém a ser estudada. É verdade. Uma frase. Sem mais desculpas. Muito bem. O que é sucesso para você? Eu vou parafrasear.
Tem um americano, esse cara já morreu, chamado Dexter Yeager. E o Dexter falava que sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Olha só, realização progressiva. Sendo progressiva, sucesso é nunca chegar lá. Para quem anda a pé, sucesso é comprar uma moto velha. Para quem tem uma moto velha, sucesso é comprar uma moto nova. Para quem tem uma moto nova, sucesso é comprar um carro velho. E aí, ele vai indo. Então, a hora que o cara achar que chegou lá, fruta madura, apodrece e cai. Então, realização progressiva de um sonho válido. Aí vem a pergunta: qual é o meu sonho válido hoje? Qual é o teu propósito? Exatamente. Isso aí. Se você achasse uma lâmpada do gênio, esfregasse ela lá, sai o gênio, 3 pedidos. Quais você faria? Que as pessoas pudessem encontrar o melhor que existe dentro de cada uma delas. Que a gente pudesse exercer aquilo que a gente sabe na prática. Porque uma coisa é saber, eu sei que eu tenho que tratar bem as pessoas. Por que eu não trato bem todo mundo? Eu sei que eu tenho que atender bem as pessoas. Por que eu não atendo? Eu sei que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Por que eu gasto? Eu sei que eu não posso perder a cabeça. Por que de vez em quando eu perco? Que as pessoas pudessem encontrar o melhor de que cada uma delas já tem dentro dela. Essa semente da grandeza. Maravilha. Imagina que você possa escolher 3 pessoas de qualquer época, né, de agora, do passado, para jantar com elas. 3 pessoas. Quem que você escolheria? Jesus, Mahatma Gandhi e um casal chamado Ali Badal e meu pai, Zeila Terezinha Badal e minha mãe. Chique, no último. O que você perguntaria para cada uma dessas pessoas? Você tem direito a uma pergunta ali, assim. Para Jesus, nada. Tudo que ele precisava ter explicado, ele explicou. Já falou, né? Falou. Para Gandhi, eu ia perguntar como é que daquele tamanho ele conseguiu ser tão gigante. Para o meu pai e para minha mãe? Talvez se ele sente saudades. Eu sinto muito. Foi você que perguntou. Desculpa, mas vamos lá. Vamos lá. Ufa, não é fácil não, hein? Um líder que te inspira. Talvez seja... Tirando Jesus, que vamos botar ele num outro patamar, a liderança que Gandhi fez num momento de extrema pressão, de extremo conflito, onde, primeiro contra o exército mais poderoso do mundo, que era o Império Britânico, depois que o Império Britânico foi embora, aquela confusão entre hindus e muçulmanos, aquele ódio que tinha lá, e ele conseguiu, certo, fazer algo que qualquer especialista do mundo diria que era impossível. Não, né? Certo? Então ele conseguiu liderar principalmente por princípios. Não tinha força, não tinha autoridade, só tinha princípios. Que livro você indicaria para os nossos telespectadores, ouvintes? Aí é uma soma de um, eu diria, um mix, né? Eu li um livro, esse livro é pouco conhecido no mercado, chamado A Mágica de Pensar Grande. Tá? É de um americano chamado David J. Schwartz. É um livro extraordinário, esse livro é pouco conhecido, mas é um livro muito bom. Estou falando livros do passado, livros muito legais. Eu gosto de um livro chamado A Universidade de Sucesso, de Agmandino. Tá? Hoje, eu diria para esse jovem que está chegando no mercado, ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, O Homem Mais Rico da Babilônia, certo? Livros que ajudam a nos entender melhor quem somos, principalmente o que queremos. Um verso também do Beto Guedes, se eu não me engano, do Ronaldo Bastos. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O que você já sabe que ainda você acha que falta fazer? Quase tudo. Platão falou assim: nós podemos nos diferenciar pela nossa sabedoria, mas na infinita ignorância somos todos iguais. Não tem jeito. Se você pudesse deixar um recado numa cápsula do tempo, por exemplo, para o Ali daqui a 15 anos,
que você deixaria? 15 anos. Brinque mais com a sua neta, ela vai crescer. Daqui a 15 anos, né? Já está com 3, já vai para 18. 18. Provavelmente já vai estar entrando na faculdade. Outro verso do Flávio Venturini. Ele fala, mais do que viver, só te importa voar beija-flor. Né? Para o beija-flor, mais do que viver, importa voar. Para você, Ali, o que mais te importa além de viver? Continuar compartilhando pensamentos. Despertar nas pessoas para o autoconhecimento através do aprendizado contínuo. Levar essas pessoas ao autoconhecimento através... Ninguém muda ninguém. Eu nunca mudei ninguém. 440 mil alunos, eu nunca mudei ninguém. Mas talvez uma frase minha fez com que alguém Sim. tomasse uma decisão, uma escolha. Essa escolha mudou a vida dele. Então, quem mudou a vida dele foi ele. Mas talvez ser esse vetor, essa possibilidade. Maravilha. Então chegamos ao fim aqui do nosso programa. Cara, agradeço profundamente. Foi sensacional. Né? Aprender mais com você aqui, como uma boa sempre. Troca. E você me lembrou de coisas que eu falava. Pois a hora que começou a falar, eu falei, caramba, isso. Legal pra caramba, né? Tem coisas que há 15 anos eu já não toco mais nesses assuntos. Que legal. E é bom reviver, né? É muito bom, muito bom. Porque são verdades. São verdades. E estão aí. E você vê que são coisas que vão marcando a gente. Marcam os seus alunos. Né? Então, fica por aí. Então, Ali, mais uma vez, obrigado. Espero contar com você agradeço profundamente. numa outra oportunidade também. Espero que você volte aqui. Né? E que bom que tenha gostado, tá bom? Muito obrigado. Agradeço também quem está assistindo a gente aí. Logo, logo teremos o nosso próximo convidado também. E por hora, então, ficamos assim, sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex. Boom, bye, bye. Tchau.